você deu aquela escorregada, transou sem camisinha, ou o preservativo saiu, furou, aconteceu alguma coisa que depois, quando passou aquela fase gostosa, você ficou nervoso, achando que podia ter pego HIV? E aí você fica desesperado sem saber quanto tempo depois você faz um exame, dá negativo e você fica tranquilo que você não pegou HIV. Você já passou por essa situação? Tá curioso a esse respeito? Ou então tá noites e noites sem dormir? Fica aqui comigo que eu vou contar tudo para vocês sobre a janela imunológica e a questão dos exames de HIV. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Primeira coisa, se o cara transou ontem e ainda tá na dúvida, se ainda não faz quantas horas? 72? Ainda dá tempo de a pessoa se prevenir a respeito. Isso é verdade? É verdade. Então, se aconteceu alguma coisa, você nem tem certeza do que aconteceu, estava bêbado, usou algum tipo de droga, mas acha que pode ter tido uma exposição e não utilizou preservativo, ou você não utiliza PrEP, ou enfim, você está sem proteção mesmo, você pode procurar uma emergência até 72 horas depois do ocorrido, que você pode fazer a profilaxia pós-exposição, a tão chamada PEP, que é o que? Você vai tomar os remédios anti-HIV, os antirretrovirais, para que você diminua muito a sua chance de contrair HIV por 28 dias, e aí você vai ficar um pouquinho sobre acompanhamento, mas é uma grande chance que você tem para não pegar HIV. Agora, o SUS me demora para atender, ou então eu estou numa cidade longe de tudo, onde não tem posto de saúde e tudo mais. Eu consigo resolver isso com telemedicina, eu consigo resolver isso de alguma forma, fazendo uma consulta particular, procurando algum médico conhecido do amigo? Sim, esse tratamento, essa profilaxia está disponível no SUS, então isso é considerado uma emergência médica. Se você for em qualquer emergência, você tem o direito de ganhar a medicação e ganhar os exames, mas se você tem o seu médico privado, ele pode também prescrever e você pega a medicação no SUS. Isso é possível sim. Eu faço isso, eu atendo pacientes por telemedicina, inclusive, onde a gente prescreve a medicação e a pessoa vai até a farmácia ou as unidades de saúde e conseguem adquirir essa medicação sim. Lembrando que o ideal é que seja até 2 horas depois da exposição, mas a gente estende isso até 72 horas após o contato. Agora, passou 72 horas, eu fiquei lá, caramba, e agora? Será que eu peguei HIV e tal? Passou uma semana, o que eu faço? É sempre bom que você tenha uma consulta médica, porque não é só a questão do HIV, né? Todo mundo fica muito preocupado e tudo, mas tem as outras infecções sexualmente transmissíveis que a gente pode fazer exames e pode fazer tratamentos também. Mas especificamente na questão do HIV, a gente vai acompanhar você durante 30 dias. Então, o que é janela imunológica? É o momento que você contraiu o HIV, onde você teve a exposição, você pegou, e aí essa janela imunológica é o tempo que vai demorar para o exame dar positivo. Por que isso acontece? Porque o seu corpo demora determinados dias, e no caso do HIV 30 dias, até 30 dias, para conseguir produzir os anticorpos, que é o que a gente vai medir no sangue, né, onde você coleta o sangue, ou existem os testes rápidos, que você só fura o seu dedinho e ali aparece. Então, com 30 dias, isso já é assim, quase 100% de chance de, se você deu negativo, é que realmente você não pegou o HIV. 30 dias. Então, guardem esses números. E aí muita gente pergunta, poxa, mas eu já ouvi falar de 3 meses, 90 dias. Eu já ouvi falar de 6 meses. Tomem muito cuidado com as informações para ver as datas, porque na medicina nada é imutável. A gente vai descobrindo, a gente vai tendo testes
mais fidedignos, o que é isso, né? Mais sensíveis, que diminuem essa janela imunológica. E então é possível que você veja um vídeo de 3, 4 anos atrás e as pessoas ainda falem, eu mesma, se você olhar aqui no canal, um vídeo lá muito antigo, eu vou estar falando em 90 dias, em 180 dias. Então, prestem atenção nas datas. O que tem que ficar na cabeça é que hoje em dia a maioria, quase 100% das pessoas, vai apresentar um teste positivo com até 30 dias. Só que qual que é o pulo do gato? E às vezes as pessoas ficam me perguntando no Insta, ficam perguntando aqui, a gente não pode dar essa certeza porque, primeiro, você precisa de uma consulta médica para ser avaliado. Por quê? Porque se nesses 30 dias você teve uma outra exposição de risco, aquele 30 dias lá do primeiro não vale mais. Então vamos lá, imagina, eu tive uma exposição há 30 dias atrás e hoje eu ia fazer o meu exame para ver se estava negativo ou não. E eu vou lá e me atrapalho de novo e faço sexo sem preservativo. Se eu fizer um exame hoje e der negativo, quer dizer que aquela outra exposição dos 30 dias não deu nada. Mas e a exposição de hoje? Inclusive, se eu peguei hoje e o meu exame está negativo, eu já posso transmitir. Então, muito cuidado com essas perguntas, né, que fica fazendo na internet, porque a gente vai dar lá o que está escrito na literatura, mas o seu caso específico pode ser diferente. Então, vamos valorizar a consulta médica, o conhecimento médico, que não dá para a gente ficar respondendo, dá uma olhadinha aqui no meu exame, aconteceu isso, 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 porque realmente a gente precisa de mais detalhes. Você recebe muito, né? Aquela coisa de, eu fui exposto, aconteceu isso ou aquilo, no direct, no Instagram. As pessoas desvalorizam isso. E a questão não é valorizar a consulta do profissional que vai te atender, mas se valorizar. Será que você realmente está preocupado com o risco que você tem, mandando um direct para alguém que você não conhece na internet, só perguntando, e aí, qual é a sua opinião a respeito? Será que vai ser visto isso com seriedade, né? Então, a coisa de olhar para o seu cuidado, com mais cuidado. Eu entendo que as pessoas fiquem muito nervosas, muito ansiosas, às vezes com muita informação que você não consegue saber se pode acreditar, se não pode. E é só isso, a gente não consegue responder com 100% de certeza se você não conversa com o paciente, se você não faz a consulta. Então, a resposta vai ser meio genérica, porque não tem jeito, né? A gente tem esse acompanhamento no Sistema Único de Saúde, a gente tem os infectologistas privados, tem muitas maneiras de você conseguir acesso à informação, mas muito cuidado com o que você olha na internet, né? Eu sempre falo, eu estou aqui falando isso, não é para substituir uma consulta médica, é para a gente falar, olha, na maioria dos casos, 30 dias você vai estar ok, se é negativo mesmo, mas tem outras questões todas envolvidas que precisam ser avaliadas individualmente e é muito bom você ter o seu médico. É muito importante, se você está preocupado, que você teve uma exposição, não sabe ainda se o seu exame é negativo ou não, que você não exponha ninguém, né? Que você não faça sexo sem preservativo com outras pessoas, porque mesmo se o seu exame ainda está negativo, nesses 30 dias, se você está na janela, você pode sim passar HIV e, na verdade, qualquer outra infecção sexualmente transmissível, mesmo com o exame negativo nesse período. E vale lembrar muito aqui que o preservativo não é a única maneira de prevenção de HIV, principalmente. Hoje em dia a gente fala de prevenção combinada. Então, por exemplo, se você já teve uma exposição de risco, tem várias pessoas que têm várias exposições de risco. Então, assim, se você já usou a profilaxia pré-exposição, pós-exposição à PEP algumas vezes, ou se você está constantemente preocupado e querendo fazer exames o tempo todo, se isso é uma questão na sua vida, vale a pena você entender o que é a profilaxia pré-exposição, a PrEP, que eu tenho vídeo aqui também.
não só o preservativo, mas você fazer uma lubrificação adequada, você se testar para doenças, para infecções sexualmente transmissíveis regularmente, se você se expõe. Isso tudo faz parte da prevenção. Não é só achar que eu tenho que usar preservativo, mas poxa, eu não consigo, eu esqueço, ou eu tenho alergia, ou enfim, existem N motivos para a pessoa não usar. E eu não estou aqui dizendo que, beleza, não é para usar. Não, a gente sempre fala que tem que usar sim, mas não é a única maneira e não é fazer isso sozinho. Tem várias outras questões que a gente pode abordar e isso também faz parte de uma consulta com a infectologista, que é muito legal. É a gente prevenir, que é muito melhor do que depois ter que tratar. Você tem um outro vídeo antigo, né? É o primeiro vídeo do canal, Transei Sem Camisinha, e ele fala sobre esse prazo da janela imunológica, não é? Isso mudou de lá para cá? Mudou e mudou muito. Lá antigamente, né, nos testes de primeira e segunda geração, isso podia demorar, que o vídeo está aqui, até 6 meses. Mas hoje em dia a gente já conseguiu avançar muito e a gente fala nos 30 dias. Então eu preciso que vocês guardem esse número. Mas talvez daqui a 1 ano, 2 anos ou até menos tempo eu possa estar vindo fazer outro vídeo falando, olha, agora é 1 semana, agora é 2 semanas. Porque a gente sempre quer que a gente consiga fazer esse diagnóstico o quanto antes para a gente começar a tratar. Então, se você tem o diagnóstico de HIV, você precisa fazer logo, iniciar a sua terapia antirretroviral. Por quê? Primeiro, porque isso diminui a sua mortalidade. Então, quanto mais rápido você atingir a carga viral indetectável, menos problemas o HIV vai te dar. E outra coisa muito especial é que quanto mais rápido você ficar indetectável, 6 meses indetectável quer dizer que você não transmite mais, você é intransmissível. Então isso é muito bacana, porque você deixa de transmitir, eventualmente se você fizer sexo com alguém sem preservativo, mesmo assim você não está transmitindo. E isso, por exemplo, possibilita as mulheres que têm HIV de engravidarem pelos meios naturais e diminui muito a chance delas passarem o HIV para os seus filhos. Um outro conceito muito importante que eu acho de falar aqui é que as pessoas perguntam muito o que é ser promíscuo? Com quantas pessoas eu tenho que transar por ano para ser considerado promíscuo? E aí, se você vai para a Organização Mundial de Saúde, ele fala assim, em torno de 2 a 3 parceiros por ano você já é considerado promíscuo. Mas eu acho que esse é um conceito que a gente tem que virar a chave na nossa cabeça, não é quantos parceiros você tem por ano, ou por semana, ou por dia, mas é como você se previne, como você cuida de você mesmo. Porque o que é mais seguro? Se a pessoa tem, vamos lá, 200 parceiros por mês, por exemplo, eu sou profissional de sexo, mas eu faço PrEP, eu uso preservativo, eu me testo a cada 3 meses, ou eu nem sei direito quantos parceiros eu tenho, mas eu posso ter até 5, 6, eu nunca testei HIV, eu não faço PrEP, eu não quero saber de nada e eu enfim, nem sei se eu tenho HIV ou não, ou nada. Quem que está mais seguro? Com quem dessas 2 pessoas você preferiria fazer sexo? Escreve aqui para mim. Eu, particularmente, ia preferir fazer com quem se cuida, com quem se testa, com quem sabe. Ou se a gente até pensar muito friamente, a melhor maneira de você se prevenir e você não pegar HIV é você transando com alguém que tem HIV e tem carga viral indetectável, porque essa pessoa você tem certeza que não vai passar para você. Enquanto alguém que nunca fez um teste anti-HIV, como você vai saber se aquela pessoa se cuida, se tem, se não tem, se a carga viral está lá nas alturas? Porque hoje em dia a gente sabe que não tem mais estigma nenhum. Você pode ter lá HIV com carga viral, né, detectável, ainda nem sabe, e não vai ter aquela figura que a gente pensa, poxa, lá do Cazuza, a pessoa magra, esquálida, doente. Não, hoje em dia não tem mais isso. Então, pensem nisso. Obrigada e até a próxima.